excesso de elevação. Ai de mim, se cair outra vez. Não deixe de cooperar com a sua confiança em nosso labor para o seu próprio benefício. Mentalize os primórdios da condição fetal, formando em sua mente um modelo adequado. Lembre-se de que o seu trabalho individual será muito importante no setor da adaptação e recepção. Levante o padrão de suas forças morais. Mas existem os que reencarnam inconscientes do ato que realizam? Ao que responde Alexandre, certamente, assim também como desencarna diariamente na crosta, milhares de pessoas sem a menor noção do ato que experimentam. Somente as almas educadas têm compreensão real da verdadeira situação que se encontram diante da morte do corpo. E continua dizendo, a maioria dos que retornam à existência corporal é magnetizada pelos amigos espirituais. E quando recebem esse auxílio, são conduzidos ao templo maternal de carne como crianças adormecidas. Somente os que semearam afeições podem receber o auxílio de amigos. E Segismundo deve receber esse auxílio pelos seus nobres sentimentos e elevados trabalhos a todos nós, nesses últimos anos em que se dedicou a grandes obras de fraternidade. Voltaremos na noite de amanhã para a ligação inicial, fazendo entrega de nosso irmão reencarnante aos nossos amigos. Contamos com seu auxílio para a divisão da cromatina no último matéria. Como interpretaria o casal as atividades do nosso plano, caso viessem a conhecer a extensão de nossa tarefa? Nossa intervenção desenvolve-se com a mesma santidade que caracteriza o concurso de um médico responsável. A modelagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedecem a leis físicas naturais, tudo de acordo com os planos de evolução ou resgate. Não é necessária a nossa presença no ato de união celular. Semelhantes momentos do leito conjugal são sublimes e invioláveis nos lares em bases retas. Você sabe que a fecundação do óvulo materno somente se verifica algumas horas depois da união sexual. O elemento masculino deve fazer extensa viagem antes de atingir o seu objetivo. Temos tempo. Com relação às uniões sexuais, de acordo com o seu parecer, todas são invioláveis? De modo nenhum. As violações acontecerão somente nas bases em que não são os lares retos. Ocorre que muitas vezes, em lares que não são em bases retas, as criaturas vão buscar baixas testemunhas espirituais. Considerando o perigo de atitudes inferiores dos que assumem o compromisso da fundação de um lar, como fica a situação da esposa diante de um marido aventureiro no campo sexual? O que o iluminado espírito esclarece, a esposa garantirá o ambiente doméstico, embora isto lhe custe pesados sacrifícios. O marido imprevidente torna-se cego à virtude e converte-se por vezes em escravo das entidades perversas. É muito difícil impedir a queda dos desfiladeiros fatais, do crime e das trevas. Você diz bem, de fato, a maioria das tragédias conjugais se transfere para o além-túmulo. É muito doloroso observar a extensão dos crimes perpetrados na existência carnal. E ai dos desprevenidos que não se esforçam a tempo, no sentido de combater as paixões baixas. Angustioso lhes é aqui o despertar. Meu Deus, quanto trabalho esperando o benefício de almas corajosas, quanta ignorância a ser vencida. Esperávamos pela sua colaboração para iniciar um serviço magnético no paciente. Por que motivo Segismundo só
desde a semana passada, está em processo de unificação política com os pais. À medida que se intensifica a semelhante aproximação, ele vai perdendo naturalmente os pontos de contato. Ainda explica Alexandre, semelhante operação é necessária para que o organismo perispiritual possa retomar a plasticidade que lhe é característica. E no estágio em que ele se encontra, o serviço impõe sofrimento. Mas o organismo perispiritual de Segismundo não é o mesmo que ele trouxe da crosta ao desencarnar pela última vez? Sim, tem a mesma identidade essencial. Mas, acrescenta, a reencarnação de Segismundo obedece às diretrizes mais comuns. O nosso irmão pertence à enorme classe média dos espíritos que habitam a crosta, nem altamente bons, nem conscientemente maus. Todavia, a volta de certas entidades das regiões mais baixas ocasiona laboriosos e pacientes esforços dos trabalhadores do nosso plano. E conclui, todavia, em vista de nova alimentação e novos hábitos em meio mundo diverso, incorporou determinados elementos de nossos círculos de vida, dos quais é necessário que se desfaça, a fim de poder penetrar a corrente da vida carnal. Faremos o restante do serviço, mobilizando em seu auxílio os nossos recursos magnéticos. Então não teremos aqui um fato semelhante à morte física da crosta? Sem dúvida, desde que consideremos a morte do corpo carnal como simples abandono de envoltórios atômicos terrestres. Você deve estar satisfeito. É chegado o momento decisivo. Todas as nossas expressões de reconhecimento a Deus são insignificantes diante da nova oportunidade dessa vida. Sim, estou grato. Não se esqueçam de mim. O auxílio é necessário. Mas tenho receio. Muito receio. Não asile o monstro do medo no coração. A hora é de confiança e coragem. Se você guarda alguma preocupação, divida conosco os seus pesares. Abra sua alma, querido amigo. Lembre-se de que o instante da passagem definitiva de plano se aproxima. Torna-se indispensável manter o pensamento puro, lavado de todos os detritos. Sabem que empreendi pequenina obra de socorro nas cercanias de nossa colônia espiritual. Não sei se fiz certo pedindo agora retorno à crosta do mundo, sem antes consolidar o meu trabalho. Mas precisava reconciliar-me com a própria consciência, buscando os adversários de outro tempo, a fim de resgatar minhas faltas. Mas como poderia eu conduzir os outros à plena conversão espiritual diante dos ensinamentos do Cristo, sem ter pago as minhas próprias dívidas? Não adianta inquietar-se tanto, meu amigo. Desprenda-se de suas criações deste plano. Todas as nossas obras efetuadas de acordo com as leis divinas sustentam-se por si mesmas e esperam-nos em qualquer época para a colheita de saborosos frutos de alegria eterna. Lave sua mente na água viva da confiança em Deus e caminhe. E bondosamente esclarece, persistir em semelhantes estados da alma poderá trazer consequências muito graves, porquanto a sua inadaptação perturbaria o desenvolvimento embrionário e determinaria a morte prematura do seu novo aparelho físico no período infantil. É verdade que você deve e precisa pagar, mas em sã consciência, qual de nós não é devedor?
Agora sintonize conosco com relação à forma pré-infantil. Mentalize os primórdios da organização fetal. Faça-se pequenino. Imagine sua necessidade de tornar a ser criança para aprender a ser homem. Ignorávamos que o renascimento obrigasse o plano espiritual a serviços tão complexos. Não é verdade? Diz ainda com benevolência, Alexandre, as facilidades e obstáculos estão subordinados a fatores numerosos, muitas vezes relativos ao estado de consciência dos próprios interessados no regresso à crosta, ou na libertação dos veículos carnais. Não podemos esquecer que a encarnação é um curso repetido de lições necessárias. A esfera da crosta é uma escola divina. E complementa: a desencarnação normal para o homem terreno não deixa de ser, em certo sentido, prolongada operação redutiva, libertando por fim a alma, desembaraçando-a dos laços fisiológicos. O que vimos, porém, com Segismundo é regra geral para todos os casos? De modo nenhum. Os processos de reencarnação, tanto quanto os da morte física, diferem ao infinito, não existindo, segundo cremos, dois absolutamente iguais. Este é um lar em bases retas, mas se nos achássemos numa casa típica de deboche carnal, o auxílio seria o mesmo? André, o diamante perdido no lodo por algum tempo não deixa de ser diamante. Assim também a paternidade e a maternidade em si mesmas são sempre divinas. Entretanto, devemos considerar que em tais circunstâncias as atividades de auxílio são verdadeiramente sacrificiais. Nos renascimentos dessa espécie, o maior número de criaturas cumpre simplesmente o programa salutar das retificações. Kardec colocou a questão do magnetismo em termos científicos. Ligou a estrutura dinâmica do perispírito, o corpo espiritual, hoje reconhecida como a fonte de todas as percepções e atividades paranormais. O passe espírita é simplesmente a imposição de mãos, usado e ensinado por Jesus. Passe este que é aplicado no centro de força coronário, que distribui aos outros a energia recebida. Assim aplicamos nós, os encarnados, conforme recomendação dos espíritos superiores, pois estamos cientes que nossa condição moral aqui na Terra não nos permite manipular fluidos. O que vemos, porém, aqui, além dos passes aplicados no coronário, é uma representação de passe longitudinal e rotacional, que, segundo André Luiz, são aplicações magnéticas realizadas no mundo espiritual, por espíritos superiores com condições de recolher plasma da natureza. Isto tudo para beneficiar espíritos sofredores, e, neste caso, preparação de um espírito em processo reencarnatório. Meus amigos, o nosso Herculano permanecerá em definitivo junto de Segismundo na nova experiência, até que ele atinja os 7 anos após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnatório estará consolidado. Peço-lhes muita atenção nos primórdios de formação do tipo. Precisamos do equilíbrio perfeito desse departamento glandular, até que se forme a medula óssea e se habilite a produção dos corpúsculos vermelhos para o sangue. Temos nestes mapas a geografia dos genes da hereditariedade distribuídos nos cromossomos. A lei da herança, porém, será ilimitada. A criatura receberá ao renascer a total imposição das características dos pais. As enfermidades, as disposições criminosas serão transmissíveis de maneira integral.
o organismo dos nascidos provém do corpo dos pais que lhes proporcionam a vida e lhes cria os caracteres com o próprio sangue. A criatura humana herda tendências e não qualidades. Complemento, mentor. As tendências cercam o homem desde os primeiros dias, sugestionando e sendo influenciado no ambiente que foi chamado a viver. Se o espírito reencarnado estima as tendências inferiores, irá desenvolvê-las. E ainda esclarece: as qualidades resultam do labor individual da alma encarnada na sua educação e aperfeiçoamento de si mesma. Todavia, se a alma regressa ao mundo disposta ao serviço de alta elevação, triunfará sob as condições adversas. Haverá sempre dentro de nós a luz da liberdade íntima indicando-nos a ascensão. Esta é a lei. Por que tamanho cuidado para com o sangue do futuro recém-nascido, que somente aos 7 anos iniciais de existência humana estaria terminado o serviço de reencarnação? Você não ignora que o corpo humano tem as suas atividades propriamente vegetativas. Mas o